Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai celeste, nesse momento entregamos a Ti, Pai, as nossas vidas, para que Tu, ó Pai, possa nos abençoar em todos os aspectos. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinar as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim, segundo a Tua vontade. Amém. Abra a Tua Bíblia no livro de Obadias. Vamos ouvir o que o Eterno tem para nos dizer no dia de hoje. Vamos ver o que o Eterno tem para nos dizer. Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia para nos acompanhar, para que possas entender o que o livro de Obadias nos fala. E a palavra nos diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Redentor a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Redentor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. O que é Edom? É um lugar onde as pessoas maquinavam o mal. E você vai me dizer: Edom, o que tem a ver conosco? Edom é um templo religioso para os dias de hoje. É onde aqueles que deveriam levar o reino dos céus corromperam a palavra para converter o que é bom em algo inútil. Em Edom, Abisalão maquinou mal contra o teu próprio pai. O que nós vemos hoje? Os templos religiosos, os pastores, maquinando mal contra tanto a Deus, o Eterno, e contra o povo do Eterno. E aqui, como Abisalão fez, os homens hoje que se dizem pastores estão querendo ganhar o reino dos céus à força, na guerra. Em 1929, em Edom, por mentira de um povo, os muçulmanos atacaram os judeus e mataram 60 judeus inocentes. Porque pela palavra mentirosa pregada, anunciada, foi dita que eles queriam tomar o Monte Santo, onde está o domo da rocha. E os muçulmanos entraram lá em Edom e mataram 60 judeus inocentes. E por causa de quê? De pronúncia, da fala, de algo errado. Aí você vai me dizer: e o que tem a ver isso com a pregação? Quando aquele que está no altar não lhe ensina o caminho da verdade,
você é destruído juntamente com aquele que os anuncia. Todo aquele que ouve o pastor que te ensina a coisa errada, você vai para o inferno junto com ele. E não é porque Deus quer, não é porque o Redentor quer, não é porque o nosso Eterno quer, porque você está ouvindo a palavra errada. A palavra do Criador está bem clara: meu povo padece por falta de conhecimento. E aqui o Pai diz: eu tenho escutado a pregação feita. Por isso, levanta a igreja. Levantemo-nos. O Pai chama o rebanho dele e ele diz: nós também vamos levantar. Preste atenção no que ele diz em Obadias primeiro. Temos ouvido a pregação do Redentor. E foi enviado aos gentios um emissário. Quem é gentio? Não está falando sobre aqueles que estão na igreja, não. Está falando, um emissário mandou. Você sabe o que é uma emissiva? É uma carta, uma mensagem. Foi enviada às pessoas do mundo para ir contra a igreja. E o que está acontecendo no dia de hoje? Você tem reparado o que está acontecendo no dia de hoje? São muitos que estão falando mal dos templos. Por quê? Porque o templo é errado? Não, porque aquele que prega na igreja está pregando errado. Está pregando prosperidade, está pregando cura. Está fazendo campanha da cura, campanha da salvação. A salvação vem por ouvir e ouvir a palavra do Pai. E a palavra continua a nos dizer, versículo 2: eis que te fiz pequeno entre os gentios. Tu és muito desprezado. Mas a soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Aí eu falo para você, os pastores, quando começam o seu ministério, chegam humilde, pequeno, encolhido, mas na hora que começa a ganhar dinheiro, já começa a ficar soberbo, porque ele está ganhando dinheiro. Os templos religiosos hoje em dia é uma fábrica de produzir dinheiro, renda. Ninguém prega mais por amor. Pregam pela ganância. E aqui o Pai diz: a tua soberba te elevou no mais alto patamar. Você é igual aquele que fica nas fendas. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que o Pai está falando para a igreja? Esses pastores são igual Satanás, que fica escondido nas sombras. Não sou eu quem digo, está escrito. E o Pai continua dizendo: você é como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará sobre a terra? Aquele que está pregando na tua igreja, ele faz tudo de errado. Aí chega até o ouvido dele que tem alguém denunciando ele. Eu vou dizer a fala que eles pronunciam dentro dos templos. Se eu estou fazendo algo errado, que o Pai mande um raio e eu caia aqui fulminante no chão. Não é isso que eles dizem? Aqui o que a Bíblia diz: quem poderá me derrubar sobre terra? É a afronta desses homens. Agora as pessoas falam: se Deus não puniu ele está certo. Mas o Pai não vai fazer isso. Nunca vai punir aquele que se denomina pastor,
para mostrar para o rebanho que aquele pastor está errado. Sabe por quê? Porque o Pai está dando ele a oportunidade de se converter, de mudar esse ministério satânico para um ministério santo. E a palavra continua a dizer, versículo 4, se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei, diz o grande alvo, o Pai eterno. Adianta esses homens se engrandecerem e achar que tem muito, que tem poder para estar livre de todos os seus malfeitos? Olha os escândalos que estão aí com esses homens que se acham grandes. Os olhos do rebanho do Pai estão sendo abertos. E está sendo aberto para que eles sejam salvos. Porque aqueles que são lobos em pele de cordeiro ainda não abriram os olhos. E essa profecia não é para o tempo passado, é para os dias de hoje. E Obadia fala assim para os pastores, abra teus olhos enquanto é tempo. Porque terrível é o dia que o Pai julgar as tuas obras. Obadia, versículo 5. Se viesse a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtaria o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? O Pai fala assim, mesmo que esses pastores sejam roubados, saqueados, ainda não teria alguma coisa? Aí você fala assim, como? Se um ladrão entrar num templo religioso, desses gananciosos, e levar todo o dinheiro que ele arrecadou da igreja, o ladrão roubou tudo? Existem templos, carros, fazendas. Essas coisas não dá para o ladrão roubar. Meu Pai diz, mesmo que te roube tudo, ainda tem os bens materiais que não se pode arrancar de ti. A Bíblia é um livro de enigma. Muitos querem respaldo bíblico. E o respaldo bíblico está aí. Você conhece a história de Adão? Daquele lugar que causou muita dor, muito derramamento de sangue. Tudo por causa da ganância daqueles que quiseram controlar aquele povo. Você conhece a história? Versículo 6. Como foram rebuscados os teus bens, os bens de Esaú? Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Esaú tinha bens. E as pessoas reviraram até saber quanto que ele tinha escondido. Hoje a nossa justiça não está fazendo isso com as igrejas, com os pastores? E por quê? Porque eles estão certos em fazer o que fazem? Fazer campanha, pedir dízimo e oferta? Sendo que isso já foi abolido por Cristo. E muitos vão dizer, não, é mandamento de Moisés. O mandamento de Cristo é outro.
O Velho Testamento é para que nós aprendemos com eles e não cometemos os mesmos erros. O Novo Testamento é para que andamos em santidade. Paulo, o último dos apóstolos, o que ele diz? Para vós, gentios, e as pessoas acham que gentios são os que estão no mundo. Para nós que somos gentios, nós não somos judeus. Nós não vivemos lá com eles, pela lei deles. Essa lei é para nós, vocês gentios. Vocês não têm que circuncidar. Você não tem que comer carne sacrificada, não comer sangue, não fazer sexo imoral. Estas coisas já te livram do juízo final. Você será salvo. Você não tem que cumprir a lei. Você tem que cumprir isso que Cristo vos ensina. Mas o povo quer seguir Moisés. As igrejas, os templos religiosos da face da terra querem seguir Moisés. Não quer seguir Cristo. E depois diz, eu amo a Cristo, mas segue a Moisés. Porque a lei foi abolida por Cristo. É claro na Bíblia, pegue a Bíblia e vai ler. Comece a ler quando Cristo sobe no Monte das Oliveiras e fala para o Pai, que a partir de agora passa a valer o que eu digo. Que seja abolido o velho, para que o novo exista. E o Pai bateu o martelo e disse, assim seja. Eu agora não salvarei as pessoas pela lei, mas salvarei as pessoas pela graça. E a graça é a obediência a Cristo. E qual que é a obediência a Cristo? Amar o próximo, amar ao Pai em primeira instância. Respeitar os idosos. Respeitar o direito das pessoas de querer crer em que elas quiserem. Respeitar a decisão de todos. Mas não está havendo isso. Todos estão agindo pela lei. E se acham sábios e inteligentes. E esses pastores satânicos, pelo qual o culto de hoje é para eles, o Pai diz assim, ilumina o vosso coração. Retorne de onde você caiu. Se converta verdadeiramente ao Evangelho. Versículo 7. Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem do teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. A palavra diz assim, aqueles pastores que estavam com você também, roubando, traindo a confiança do Pai, depois que te abandonaram, começaram a descer o cajado, começaram a falar mal da tua igreja. Por quê? Porque querem tirar o povo de lá. Eles não querem fazer o bem para o povo. Eles querem tirar o povo de lá e enganar o povo de uma forma mais carismática. Mas, na verdade, é cobra comendo cobra. Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho do amor. É o evangelho da compaixão. Não devemos ter intolerância religiosa, mas é o que vemos por aí. Não devemos ser racista, mas é o que vemos por aí.
Não devemos ser homofóbicos, mas é o que vemos por aí. Aí você vai dizer, mas Deus tem ódio, tem ira contra o pecado. Deus, ele ira contra o pecado, mas não contra o pecador. Mas aqueles que se diz cristão, que são crentes, têm ódio do pecador, sendo que ele próprio é pecador. E querem julgar o outro. Quando Cristo chamou os apóstolos e disse, venha de 2 em 2, ide e anunciai o evangelho do reino. Não leve nada na sua algoja, ou na tua sacola, na tua bolsa. Não leve nada ali. Não leve dinheiro, não leve comida, não leve nada. Nada. E quando anunciar o evangelho do reino, não peça nada. Você está entendendo o que o Pai está dizendo? O que Cristo disse? Não peça nada. Mas todo culto tem que ter um propósito para tomar dinheiro. Estão anunciando Cristo para as pessoas? Todo culto é uma pedição de dízimo e oferta. É esse o mandamento de Cristo? Dê de graça o que de graça recebeis. A palavra, nós não pagamos por ela. O entendimento, nós não pagamos por ele. A sabedoria vem do alto, de graça para todos nós, para que possamos propagar o evangelho do reino. Cabe a nós fazermos o que Cristo mandou. E o que ele disse? Se porventura alguém lhe ofereceu o que comer, então coma e bendize aquele lugar. Mas se não lhe ofereceu o que comer, também não peça. O que nós aprendemos? Deveria existir uma lei universal. Você quer pregar o evangelho do reino? Você foi chamado pelo Pai? Então que faça isso de graça. Você vai ver que vai fechar todas as igrejas. Todas. Porque nenhum pastor quer trabalhar de graça. Por quê? Porque ele não foi chamado. Ele foi colocado no altar. Porque aquele que é chamado não cobra. Aquele que é chamado não pede. Porque como Cristo diz, se quiserem te dar algo, receba. Mas não cobre, não peça. Porque quem pede é mendigo, é pobre, não só de carne, mas de espírito. Porque aquele que nos chamou para a boa nova, nos alimenta. E o alimento dele não é alimento carnal, é alimento espiritual. Fortalece a nossa alma, a nossa carne. Porque ele mesmo mostrou que quando estava no deserto, ficou 40 dias e 40 noites. Não foi um mês, foi 1 mês e 10 dias, sem comer e sem beber.
E isso o tornou cada vez mais forte. Porque ele era alimentado pela palavra, pelaquilo que fortalecia o teu espírito. As pessoas querem alimentar a carne, mas a carne nada mais é do que um contexto, é a armação, os alicerces da alma. Você precisa alimentar o espírito com sabedoria, com discernimento, com amor, com misericórdia, compaixão, caridade. E isso não está havendo mais dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos, porque a igreja somos nós. Não existe amor no coração das pessoas. Não existe compaixão. Não sou eu que falo dos pastores. É a Bíblia que diz. Se você não gosta de ouvir, então rasgue sua Bíblia e joga fora. Porque está aí, por isso que eu mando você seguir. Veja no primeiro versículo que diz: eu tenho escutado a vossa pregação. E qual é a pregação que é feita dentro das igrejas? Campanha, sacrifício, dízimo, oferta. Se eles querem tanto receber o dízimo e a oferta, eles não têm que pedir. Deixa o Espírito Santo agir dentro da igreja. Você que se denomina pastor, o Pai está falando com você. Eu vou levantar os gentios e também vou levantar para te atacar, para a batalha. Porque vós está fazendo as coisas erradas. Veja o que Absalão fez. Quis usurpar o trono do pai. É isso que você que se denomina pastor está fazendo. Querendo usurpar o trono de Cristo. Você não é herdeiro do Pai. Você é co-herdeiro de Cristo. É diferente. Para você receber algo do Pai, você tem que passar por Cristo e estar enxertado em Cristo, e você não está. Você não está anunciando o amor. Você não está anunciando a paz. O final dos tempos está à porta. Os sinais estão aí para todo mundo ver. Mas você se acha tão sábio e acha que não vai acontecer. Porque nem mesmo você que se diz pastor acredita na Bíblia. Porque senão não fazia tanta coisa errada. Somente uma lembrança para vocês. Ouça o que Cristo diz. Faça tudo o que eu fiz e nunca o que eu não fiz. Comece a meditar nisso. Comece a pensar nisso. Comece a ver o que Cristo fazia. Compare se o que o teu pastor faz é a mesma coisa que Cristo fazia. Se esses pastores dizem que é a lei, que é lei de Deus, Cristo é o Filho de Deus e o próprio Deus encarnado. Por que ele nunca seguiu a lei? Me diz. Por que ele, naquela época, entrava dentro dos templos religiosos, das sinagogas, e falava assim com os pastores, que é conhecido por nós como sacerdotes, víboras, servo de Satanás,
Seu pai é o pai da mentira e vós sois filho dele, filho das trevas. Porque pegavam a Torá, a palavra verdadeira, e convertia ela para o bem deles. E o pai deixou bem claro: todavia me roubares, e vós, templos do Espírito Santo, dizem: em que vos roubamos? E o pai diz: no dízimo e nas ofertas. Vós e todas as nações. Essa palavra não é para nós gentios, é para os judeus. Daquela época, não da época de hoje, mas daquela época. Para você ver que não existia pastores, era para os judeus daquela época, os sacerdotes daquela época. E Deus falava para eles: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Aí você diz: está vendo? Está pedindo dízimos e ofertas. Não, Deus falou com eles: vocês pegam do meu povo e não distribuem para as viúvas e para os órfãos. Desde o princípio, aqueles que sobem no altar roubam a Deus. E Deus diz: todavia vós e todas as nações. Quer dizer, essa crença que devemos pegar dinheiro e trazer para nós e nos enriquecermos, vem de lá, de Israel, dos sacerdotes. Porque se você coloca um dízimo e uma oferta no altar, é para alimentar as viúvas e os órfãos. É para alimentar aquele que é pobre, os humildes. Mas o pai diz: a tua ganância, você chega pequenininho, mas a tua ganância é tanto que você se exalta e se parece com aquele que fica nas trevas, entre as fendas da rocha. Você se transforma em Satanás, o inimigo da igreja. E na tua soberba, você não vê que Satanás está te usando tanto que você compra luxos e mostra para a igreja: olha o que Deus me deu. E a igreja, com a mente petrificada, acha que foi Deus que deu. Então para que você põe um dinheiro na igreja se Deus está abençoando ele? Por que Deus abençoa o pastor e não te abençoa? Será que você é tão pecador assim que você não recebe bênção de Deus? O Pai está falando com você. O mundo está havendo uma mudança. Cristo está à porta. E não se deixe enganar. Porque quando Ele vier, Ele vai saber quem o serviu de fato de verdade. Porque a palavra diz: quem segue o Velho Testamento tem que seguir ele no tudo. Você diz que tem que seguir a lei, mas a lei diz: a tua filha é prostituta, você tem que levar ela para a praça e mandar o povo apedrejar ela. Você não faz isso. A Bíblia, o Velho Testamento, diz: se seu filho é gay, você tem que chamar os vizinhos e mandar matá-lo. E você tem que ser o primeiro a pegar a pedra e jogar nele. Você não faz isso. Ah, mas a graça de Deus me fez novo de hipocrisia. Porque você só vive pela graça naquilo que lhe convém. Se você diz que tem que seguir a lei, o Velho Testamento, você tem que cumprir ele no todo. Porque a palavra diz a respeito disso. Se você não segue o Velho Testamento todo, a lei toda, você está em cima do muro. E o Pai diz: eu prefiro que você seja quente ou frio, porque se você for morno, eu te vomito. Você sabe o que significa isso? Se você segue, ora o velho e ora o novo, você não vai para o céu. Você não vai ser salvo. Porque, na verdade, ninguém vai para o céu. Porque no céu não entra pecador. Nós vamos para Nova Jerusalém.
para a nova terra. Ninguém entra no céu. Cristo disse que a casa do meu Pai tem várias moradas. Há várias moradas, mas não é no céu. A casa do Pai é o universo. É tudo que aí está. Não se deixe enganar por vãs doutrinas. Ninguém vai para o céu. A própria Bíblia diz: ninguém subiu e nem vai subir, senão aquele que de lá desceu. Quem desceu do céu? Cristo. E mais quem desceu do céu? Satanás. Ele sobe e desce, mas nós jamais entraremos no paraíso. Aí você diz: mas o meu sonho é ir para o céu. Mas você não vai para o céu. Ou você não leu que nós vamos para o seio de Abraão? Olha a parábola do Lázaro e o rico. Ele estava no céu ou estava no seio de Abraão? O seio de Abraão é um paraíso. É um lugar maravilhoso, onde temos paz, alegria. Agora, para o inferno, muitos irão. E vão com a própria perna. Porque escolhe a maneira mais fácil. O evangelho mais fácil de seguir. Que é de fazer campanha, sacrifício. Mas o evangelho de Cristo, que é você tirar do seu salário e dar para um mendigo, ninguém quer fazer. Pergunta na igreja, pergunta para os seus irmãos da igreja: você tiraria 3.000 do seu salário ou venderia a tua casa para alimentar alguém? Eles vão dizer: claro que não. Mas se o pastor fizer uma campanha e mandar você vender sua casa e seu carro, você coloca no altar para ser abençoado? Você vai dizer sim. Aí nós vamos lá com Cristo, onde o rico chega para Cristo e diz: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Cristo disse para ele: venda tudo o que tem e me segue. Mas antes, compartilhe com os pobres. Por que então os pastores estão enriquecendo se Cristo disse: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus? E por que então os pastores pregam prosperidade dentro dos templos religiosos, dizendo para você que você tem que ser rico para ir para o céu? Você está entendendo a contradição? Cristo disse: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino celestial. E na igreja você ouve que quem é pobre de espírito tem Satanás. Mas pobre de espírito é quem é ignorante. É quem não compreende a Bíblia, quem não tem conhecimento da Bíblia, quem não tem estudo, quem não tem leitura. Pobre de espírito é aqueles que estão no mundo que não têm essa comunhão com Deus, com o Pai, como nós temos. Rico de espírito são os pastores, gananciosos. E aqueles que são membros dessa mesma denominação, que também almeja ser grande. Porque a grandeza na terra o torna miserável no céu. Mas o miserável na terra se torna rei no paraíso. Aprenda isso. Aquele que quer ser primeiro será sempre o último. Mas aquele que está o último da fila será sempre o primeiro aos olhos do Pai. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que não deixou nenhum comentário, não fez nenhuma pergunta, que faça. Você que não deixou seu like, faça. Você que não compartilhou, compartilhe. E aprenda uma coisa. Seguir a Deus, seguir o Pai, seguir a Cristo,
você praticar o amor e o perdão. E principalmente, tendo fé. Porque a fé é o princípio de todas as coisas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas se eu tiver fé para ser rico, que seja rico sem enganar, sem denegrir, sem mentir, sem passar por cima das pessoas, sem roubar, sem furtar. Mas saiba de uma coisa, como disse Salomão, tive tudo o que quis, todas as mulheres que quis, possuí tudo o que quis. Para que isso me serviu? Simplesmente vaidade. Vaidade de vaidade. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre vocês e os seus familiares, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?